Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas conversas com grandes economistas brasileiros. Eu sou o Paulo Gala e hoje tenho a honra e alegria de conversar aqui com o nosso amigo, professor Paulo Nogueira Batista Júnior, um dos grandes economistas de nossa época. Para conversar com ele também, conto com a presença do meu querido amigo, professor doutor José Márcio Rego, meu grande amigo também Gabriel Galípolo, economista, professor. Temos vários temas para tratar aqui, inclusive Celso Furtado, né, tem um trabalho que o Paulo Nogueira está fazendo muito legal sobre o legado do Celso Furtado. Acho que vai ser uma oportunidade interessante para a gente falar um pouco aqui da obra do Celso, não, obviamente não só desse tema, mas um tema fascinante aqui que vale a pena a gente explorar também. Então sejam muito bem-vindos, vocês todos, Paulo Nogueira. O Zé Márcio tem uma tradição aqui que ele fica ansioso, que ele sempre quer fazer a primeira pergunta para dar o pontapé inicial do nosso bate-papo. Então, Zé Márcio, já passo a palavra para você. Seja Ô Paulinho Nogueira, esses meninos são tão brilhantes que se eu não falo agora, eu perco a chance de falar, viu? Paulo, um prazer, uma honra de ter você aqui no canal do Paulo Gala. Você sabe a admiração que nós nutrimos por você, sem favor nenhum. Nesse livro que já vai se completar 25 anos, em que nós elencamos os 15 mais importantes economistas do Brasil naquele momento, você já figura lá, ao lado de Celso Furtado, ao lado de Mário Henrique Simonsen, ao lado do Pércio Arida, do André Lara Rezende, enfim, do Bresser. Então, uma honra para nós ter você aqui. E ainda mais considerando que você é um dos poucos economistas brasileiros que não perdeu, sempre teve e não perdeu, a visão nacionalista, né? Algo que você herdou do teu saudoso pai, um dos mais importantes diplomatas da história do Itamaraty. O teu pai, Paulo Nogueira Batista, exerceu uma influência, como sabemos, muito grande, exerce até hoje, né? Em Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães, o próprio patriota que foi ministro das Relações Exteriores da Dilma. Então, é uma honra para nós. Eu ia pedir, Paulo, nós somos do mesmo ano. Eu sou 31 dias mais velho, então por isso que eu posso chamar você de Paulinho. Só que você sempre foi muito mais interessante, muito mais importante, e eu tive o privilégio de ser seu aluno, não sei se você lembra, no mestrado, né? Um curso maravilhoso e muito rigoroso. O Paulo Nogueira, Paulo Gala e Gabriel, é de um rigor. Eu lembro, não vou falar o nome, porque é um cara bastante conhecido. Tirou 3,5 na prova. Foi reclamar com o Paulo Nogueira. Professor, eu dou aula de economia. Eu não sei o que, papapá. É mesmo. Aí o Paulo, com toda a atenção e cuidado, falou, mas então você escreve muito mal. E não reviu a nota dele, não. Mas o Paulo é essa maravilha que nós conhecemos, né? E Paulo, eu lembro, antes de começar agora toda a trajetória, eu lembro que o Guilherme Narcisos, que era presidente da FUNCEF, nos convidou para dar uma palestra em economia brasileira. Talvez você não vai lembrar disso. Aí nós terminamos a palestra, você falou e depois eu falei, você, como sempre, brilhante. Eu falei, Paulinho, vamos visitar o Guido? Ele falou, mas não marcamos nada. Eu falei, vamos lá, o máximo que pode acontecer é ele não nos receber. Aí ele quebrou a agenda, nos recebeu, em função de que você estava junto. Eu fui um pouco esperto, eu falei, vou levar você, porque daí o Guido recebe sem agenda, né? Extra agenda. Aí o Guido, na altura do Championship, falou, Paulo, você não quer ir para o BID? Eu acho que o Rogério Studer estava saindo, não me lembro agora. E aí você, Deus me livre, BID, ficar discutindo aeroporto na Guatemala, tô fora, você falou. Aí eu falei, Guido, se você convidar ele para o FMI, é capaz dele aceitar. Aí o Guido falou assim, você aceita? Não, FMI eu posso estudar, não sei se você lembra disso. E você teve 8 anos no FMI e depois no Banco dos BRICS. Eu queria que você falasse sobre essa tua trajetória maravilhosa, né, no campo da economia e da influência do seu saudoso pai também. Desculpa, me alonguei na pergunta, estou entusiasmado. Obrigado, Zé Márcio, obrigado, Paulo Gala, obrigado, Gabriel, por terem feito o convite, é uma satisfação. Obrigado, Zé Márcio, pelas palavras sempre generosas. O Zé Márcio
é um amigo, um economista que se caracteriza, entre outros traços, por valorizar muito o trabalho dos seus colegas, o que é raro, né? Porque a gente tende a competir entre nós e um derruba o outro. Mas não, o Zé Márcio levanta a nossa bola, como fez agora comigo. Eu me lembro que depois que eu participei daquele livro que ele ajudou, que ele liderou, na realidade, Conversas com Economistas, esse livro que ele mencionou, nós todos nos sentimos, depois daquela entrevista e da publicação do livro, verdadeiros prêmios Nobel, né? Consagrados pela generosidade do Zé Márcio e dos colegas do Ciro Biderman. O próprio Guido Mantega foi organizador de um dos volumes, né? O segundo é. É. Então, eu acho que nós temos que realmente construir com base no passado, né? Não ficar presos ao passado, mas nós temos muitas tradições econômicas, de pensamento econômico do Brasil, na América Latina, que merecem ser desenvolvidas, conservadas, né? Uma delas é aquela que foi inaugurada por Furtado e pelos estruturalistas latino-americanos, mas mesmo em outros campos nós temos economistas que deram contribuições excelentes, como, por exemplo, Mário Henrique Simonsen, né? Já entrando um pouco na polêmica, eu quero te dizer que quando eu era mais jovem, era útil e interessante ler os economistas conservadores, liberais. Você lia Simonsen, lia Delfim, lia Bulhões, lia Goudin, para voltar um pouco mais no tempo, e aprendia. Hoje não. Hoje o liberalismo econômico brasileiro regrediu para um estado meio primário, em que é difícil encontrar economistas liberais, ou de origem liberal, que tenham, assim, interesse como economistas. Foram absorvidos pelo mercado. E posso dizer pela minha própria experiência, a longa permanência em instituições financeiras tende a produzir uma perda gradual de massa cerebral. E poucos, eu sofri desse problema, e poucos escapam disso. No campo liberal, digamos assim, ou, vamos dizer assim, campo liberal, não sei se é a palavra, no campo do establishment da economia, uma das poucas pessoas que se manteve interessante é o André Lara Rezende, né? Outros, inclusive, alguns muito inteligentes, já não são mais. Ou se são, disfarçam bem. Então, então sem querer ser sectário, eu acho que nós temos que valorizar, no pensamento econômico brasileiro, passado e presente, aqueles economistas, como Furtado no passado, Beluso hoje, né? Bresser ainda hoje também, e outros, dão uma contribuição analítica, mas também crítica a economia, não a economics, mas a economia política, que é o nome antigo da nossa disciplina, que precisaria ser resgatado, né? Fantástico. Você podia, eu acho que a gente podia começar a falar um pouco do Furtado, desse trabalho que você está fazendo, do legado do Furtado, né? Que eu achei interessantíssimo. Até se você puder falar um pouco do contexto, né? Em que isso está escrito, e depois das ideias que você explora lá das várias facetas do Furtado, né, que são incríveis, né? Esse é um dos textos de discussão editados pela Cátedra Celso Furtado, do Colégio de Altos Estudos da Federal do Rio de Janeiro. Eu estou conduzindo essa cátedra temporária e já saíram alguns textos para discussão. Um que acabou de sair há poucos dias é um texto meu sobre o legado de Celso Furtado, né? E aí eu queria dizer a vocês que quando eu me animo a escrever sobre Furtado, não é na perspectiva de um historiador do pensamento econômico brasileiro, latino-americano. É mais a perspectiva de o que um economista como Furtado pode ensinar sobre a maneira de fazer economia hoje e daqui para frente. E eu acho que Furtado e outros têm muito a nos ensinar, sabe? Em termos de atitude, de método, de valores, não as conclusões que eles tiraram, que estão historicamente condicionadas, né? Mas digamos, um método que é, por exemplo, no caso do Furtado, interdisciplinar, não é? Preocupado com relevância, preocupado em não sacrificar a relevância e o realismo em nome do rigor e do formalismo, né? Então, nesse texto, por exemplo, eu discuto um pouco a questão da aplicação da matemática à economia, que é uma questão espinhosa, né? Difícil de tratar, né? E mostro que o Furtado se insere numa tradição que remonta a Keynes e aos keynesianos, a primeira geração de keynesianos, que viam com muito ceticismo a aplicação de métodos quantitativos à economia, né? E essa linha que o próprio Keynes propugnou perdeu espaço, não foi hegemônica nas décadas que se seguiram até hoje, né?
E a economia virou o que a John Robinson lamentava, um ramo da matemática aplicada. Ela dizia com aquele tom sarcástico. Ramo bastardo. Isso que eu ia dizer. Com aquele tom sarcástico dela, ela é um ramo não muito sofisticado, bastardo da economia, da matemática aplicada, né? Eu não sou contra, viu? Não sou contra, não sou sectário nesse ponto. Eu acho que métodos formais podem ser muito úteis. Mas eu digo nesse texto sobre Furtado que uma distorção curiosa é que os economistas procuram se concentrar nos temas que são passíveis de formalização, deixando de lado aqueles que não são. Ao deixarem de lado aqueles que não são, deixam de lado grande parte do interesse real da economia, que é uma ciência humana, que é uma ciência social. Isso me lembra, eu conto até essa anedota no texto, me lembra uma velha piada do bêbado que tinha perdido um relógio e estava procurando à noite na rua, mas estranhamente só procurava embaixo dos postes de iluminação. Aí perguntaram a ele, mas por quê? Claro, porque aqui eu tenho luz. E por incrível que pareça, essa piada se aplica à metodologia, à atitude de muitos economistas do establishment acadêmico, né? E aí o Nobel de hoje foi isso também um pouco, né, Paulo, dos métodos. O Nobel, o recente, tem um pouco disso também. Né? Mas não sei se esses aí, eu não conheço bem a obra deles, não conheço a obra deles, se essa crítica se aplica a eles, porque eles foram economistas muito preocupados com problemas concretos, né? Inovaram metodologicamente em pesquisa empírica para chegar a responder a questões muito concretas, por exemplo, aumento do salário mínimo gera desemprego, né? E outras questões assim prementes. Né? A dificuldade da economia é essa, que como ela é uma ciência humana, muitas vezes a aplicação de métodos formais esvazia em vez de contribuir e deixa de lado o que tem que ser analisado de fato. Então o meio se torna um fim em si mesmo. Ter capacidade de manipular modelos econômicos matemáticos para mostrar sofisticação, mostrar rigor, mesmo que com sacrifício da relevância. Eu fui aluno lá em Londres, sabe, do Lionel Robbins, que era uma grande figura, um economista liberal muito conservador, e que sempre sofreu desse problema, porque ele priorizou ao longo da vida e nos seus estudos o rigor em detrimento, se necessário, da relevância. E ele dizia, com a idade que ele tinha naquela época, já no fim da vida, com aquela facilidade que tem os homens já mais velhos e consagrados de falar o que pensam, sem nem justificar, ele dizia para os alunos assim, não me venham com essa palavra relevância, eu tenho horror disso. Então, isso é muito sintomático de toda uma maneira de abordar a economia que o Furtado evitou, que nós devemos, no meu entender, evitar. Veja, eu digo o seguinte no texto, que não quer dizer que o Furtado não era rigoroso na sua obra. Era muito analítico, inclusive. Só que a forma de rigor que ele propugnava e de análise que ele propugnava não era quantitativista, não era modelagem formal de problemas econômicos. Você sabe que alguns economistas tentaram pegar a formação econômica do Brasil, eu digo isso no texto também, e formalizar alguns capítulos. Eu não sei, eu tenho a impressão que isso não rendeu grandes frutos, foi abandonado até esse esforço. Por quê? Porque o método do Furtado era o método histórico-institucional. Era o método Kindleberger, que tem um famoso livro que eu também menciono no texto, que é Historical Economics. Então o Furtado não fazia nem economics, nem economic history, nem economia pura, nem história econômica, fazia economia histórica. E eu acho que é bem interessante isso, porque nós devemos fazer também economia histórica no século XXI. Ou seja, análise combinada com a preocupação dinâmica, rigor, combinado com a preocupação em reproduzir no plano intelectual o dinamismo dos processos históricos, a riqueza dos processos históricos. Então, Furtado tem muito a nos ensinar. Paulo, Fala. só uma observação, eu acho interessantíssima essa sua reflexão que está no artigo que você fez agora, de forma resumida, mas eu acho que ainda vale a pena a discussão sobre retórica na economia, em que um dos itens importantes na persuasão é a capacidade de formalizar. Mas esses caras, eles exageram e esquecem os outros itens importantes, não é? A regra da generalidade, né? E tem uma regra importantíssima, que, aliás, você, ad nauseam, usa, que é a erudição, né? A erudição no seu campo
e a erudição em outros campos, né? Você, nos seus textos, nas suas intervenções, você recorre à literatura, você recorre à filosofia, o Gabrielzinho também, o Paulo Gala. Quer dizer, isso é importantíssimo. O economista que vem a ser erudito. Eu estou lembrando aqui, eu não fui aluno do Furtado, infelizmente. Aliás, o Furtado não deu aula no Brasil, como sabemos. Mas eu fiz um curso especial para mim, era um curso regular lá na pós-graduação da FGV do Rio. Eu fui aluno do Simonsen. O Simonsen dando aula era um negócio de você chorar no cantinho, porque ele pondo as fórmulas, e ele era brilhante, sabemos disso, mas ele era sacana, ele pulava 2, 3 etapas e você perdia o acompanhamento da formalização, sabe? Era um negócio impressionante, quer dizer, então ele impactava, pelo domínio da matemática, ele impactava. O aluno ou o interlocutor falava, pô, será que eu sou burro? Mas, na verdade, é um golpe, né? Você trouxe um tema aí, Zé, que eu acho que é importante até a gente explorar um pouquinho mais, que é a coisa do ecletismo, né? Que está no Furtado e que é essencial, né, Paulo? Porque isso é uma mensagem que eu acho que é importante passar também, né? De que esse reducionismo dos economistas, ele se aplica ao método, ao formalismo, que muitas vezes só se aplica a temas relevantes, e a um reducionismo, assim, muito problemático em relação às outras ciências, campos de conhecimento, e que o Furtado, né, tinha muito, né, ajudou muito ele, né? O Zé Márcio estudou muito esse problema da retórica, né? E na realidade o que os economistas tradicionais não deixam que a gente perceba ou tentam esconder é que a formalização matemática é uma forma de retórica, é uma forma de persuasão. É uma linguagem. É uma linguagem útil para certos propósitos, mas que não pode se tornar a linguagem que predomina exclusivamente sobre todas, né? Porque outras formas de persuasão, aquelas que, por exemplo, Keynes cultivava, né? Keynes tem o famoso livro Essays in Persuasion, que poderia ser chamado Essays in Rhetorics, né? E o Keynes era um retórico brilhante, com palavras, não tanto com equações, né? Porque ele acabou não se valendo muito disso na obra principal dele, né? Mas a retórica é sim um instrumento fundamental, porque nós estamos discutindo o que fazer, na realidade. O que fazer com a economia. E aí o reducionismo, como diz o Gala, é muito mal conselheiro, porque o que fazer implica levar em conta a realidade histórica presente em todas as suas facetas. Então você tem que tirar de outras disciplinas, da sociologia, da história, né? Também da matemática, né? Mas tem que combinar com o ecletismo sem cair nas armadilhas que o ecletismo traz, que são as inconsistências irrefletidas, a teorização inacabada, né? E por isso que eu acho que o Furtado e o Prebisch também, por exemplo, tem muito a nos ensinar, porque eles faziam essa análise eclética e usavam as palavras principalmente como instrumento de persuasão, de retórica, com muita maestria, não é? Com rigor, um rigor diferente do rigor analítico formal, mas um rigor que não é fácil de reproduzir. Eu me lembro de uns estudantes que diziam assim para mim, lá atrás, né, quando eu era estudante, não vale a pena estudar Furtado na universidade. Por quê? Segundo eles, porque Furtado eu posso estudar sozinho, é fácil. É melhor me concentrar aqui nos modelos. Ô Paulinho, tem uma passagem maravilhosa sua, retornando da Ampec, e que você fica side by side com o Paulo Guedes. Essa é fantástica, essa. Se puder falar. Depois sou eu, hein, Zé Márcio? Você já furou 3 vezes minha vez, hein, Zé Márcio? Desculpa, Gabriel. Desculpa. Vai, Paulo, vai, Paulo. A única vez que eu conversei mais longamente com o Paulo Guedes foi muitos anos atrás, início dos anos 80, nós voltávamos os dois para o Rio de Janeiro, no mesmo avião, lado a lado, depois de um encontro da ANPEC, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia. E o Paulo Guedes tinha acabado de chegar de Chicago, teve a infelicidade, coitado, de ficar numa mesa com a Conceição. A Conceição acabou com ele, né? Arrasou com aquele jeito dela, exacerbado. E ele vinha no avião lambendo as feridas. A coisa que me ficou desse diálogo com o Paulo Guedes foi que ele disse assim, esse pessoal, referindo-se a Conceição e outros, esse pessoal não está desatualizado. Eu também pensava que Celso Furtado era importante. Antes de ir para Chicago, cheguei lá e vi que não é.
Aí essa frase pitoresca ficou na minha lembrança e, para meu espanto de brasileiro, esse mesmo Paulo Guedes, 30 anos depois, assume com todos os poderes o Ministério da Economia e com os resultados que nós vimos, né? Ô Paulo, eu vou fazer duas perguntas numa só, dado que aqui tem que ser tipo jogo contra o Barcelona. Você percebeu? Você pegou a bola, dá contra-ataque rápido. Senão a posse de bola fica lá, você não pega a bola. Tem que pegar a bola e ir pro gol. A primeira você comentou um pouquinho sobre os economistas liberais, esse tema que a gente falou um pouco da matemática e dos liberais de antes e de hoje. E é curioso, assim como ao longo do século XX, ao mesmo tempo que a matemática vinha se aprofundando na economia dessa maneira mais hermética, dentro do ramo de conhecimento da matemática, estava sendo feito um movimento oposto da física e da matemática, ou seja, de discutir os limites da sintaxe da matemática, ou seja, existem coisas que não são possíveis de ser expressas matematicamente, porque a matemática, enquanto linguagem, tem uma sintaxe limitada. E aí eu sempre me pego aqui num debate que é cruel aqui, né? Quanto que os economistas não fizeram esse movimento de se incorporar essas reflexões por uma questão de ignorância, ou quanto a economia foi se afastando de ser um ramo do conhecimento para se transformar num simples discurso de dominação, ou seja, num discurso que aquela formulação ela é útil para interditar alguns tipos de debates. É horrível a gente chegar nessa conclusão, que os nossos colegas estão migrando entre esses dois tipos de polo, né? Entre disfarçar que não é esperto, como você comentou, ou uma ignorância. Dá uma saída digna aí, pô. Eu fico sempre muito nessa dúvida, Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu ia te fazer é relacionado a um tema que o Paulo Gala conseguiu fazer uma coisa muito estranha. O Paulo Gala conseguiu transformar o canal de economia num tema pop. Eu não sei como que o Paulo Gala conseguiu fazer isso. Mais ou menos. Ele tem uns grupos de WhatsApp com 200 pessoas discutindo o segundo PND, coisas desse tipo. São coisas muito estranhas. Como se fossem coisas assim interessantíssimas. E aí você, Paulo, eu queria te fazer perguntas de um tempo um pouco mais anterior ali. E eu vou pegar duas referências de prazos largos, mas para você tentar ajudar aqui a gente, até para quem está nos assistindo aqui e se não teve oportunidade de travar contato, travar. Nos meus livros aqui tem uma coisa que eu não tenho em livro, eu tenho um xerox, que eu guardo com o maior cuidado, toda vez que eu vou perder eu fico com medo, que é um texto seu maravilhoso sobre a dívida externa brasileira, especialmente naquele período dos anos 70. É um texto seminal, todo mundo precisa entender o que aconteceu ali naquele momento, sobre os impactos que estão acontecendo nos anos 70 para os anos 80. E você vivenciou aquilo ali depois, passando pelo governo nos anos 80. Como é que era aquilo? Eu queria que você contasse um pouco para a gente desta transição que foi da formulação do estudo da dívida para depois dos anos 80, com um link com o segundo texto, sei que eu abusei aqui nas perguntas, mas é o seu Dependência da Teoria Prática, que é um texto maravilhoso sobre FHC, tentando fazer aí algum tipo de ligação histórica e econômica, dentro da linha que você colocou, do que aconteceu nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Como é que esse pessoal que é mais novo fica vendo a China e fala a China é isso, o que era o Brasil antes e como é que o Brasil virou isso aqui? Excelente, Gabriel, excelente pergunta. Gabriel fez várias observações interessantes. Eu vou fazer uma tentativa de comentar um pouquinho. O que acontece com a entrada da matemática na economia, da segunda metade do século XX em diante, principalmente, foi bem retratado, por exemplo, no livro recente do Paul Krugman, Arguing with Zombies. O que acontece? Como a economia se matematizou e passou a exigir muito mais o uso do instrumental formal, ela se tornou um campo mais fácil para aqueles estudantes que vêm migrando das ciências físicas, da matemática, da engenharia, e que encontram muita facilidade em lidar com os modelos ainda mais simples da economia, né? Mas esse tipo de formação de quadros é empobrecedor, na realidade, porque você traz para o campo da economia pessoas que não têm, digamos, uma formação mais ampla nas outras ciências sociais, em história, em sociologia, em ciência política e assim por diante, filosofia, né? Aí vocês formam uma classe tecnocrática vidrada na aplicação de modelos formais que, como você diz muito bem, tem a sua limitação. Não são inúteis, não são descartáveis, de maneira nenhuma,
mas também não podem ser vistos como a última palavra sobre todos os grandes temas da economia. Na maioria dos grandes temas não é. E você tem razão, é um discurso que domina, um discurso de dominação e de interdição. Eu acrescentaria uma palavra que eu usei no ensaio sobre Celso Furtado, é um mecanismo de intimidação. Como disse o Zé Márcio, escrevendo as aulas do Simonsen, você transmite a sensação de que para ser economista você tem que ser um matemático aplicado e quem não consegue é burro, não entende, etc. e tal, né? Isso é um mecanismo ideológico de intimidação, de dominação. Mas eu não volto a dizer aqui, não se pode simplesmente descartar a aplicação da economia, da matemática à economia, da econometria a problemas econômicos empíricos, claro que não, né? Até o Galbraith, James Galbraith, né? O John Kenneth Galbraith, desculpe, o pai, ele dizia, sem nunca ter sido um economista matemático, era um economista institucional, histórico, ele dizia que a matemática tem várias utilidades na economia, inclusive a de criar uma espécie de barreira à entrada, de dificultar a entrada de mentes confusas. Sabe que a matemática, o que é? É um mecanismo de organização do pensamento, não é o único, mas é um mecanismo útil de organização do pensamento. E a segunda questão que você levanta, popularização da economia, dívida externa, Fernando Henrique, você, Paulo Gala, o Roncalha também tem feito um trabalho excelente de popularização no bom sentido, não no sentido de vulgarização, mas no sentido de tornar acessível e tornar atraente para os jovens, usando uma linguagem atraente, os grandes temas da economia que são relevantes, que continuam relevantes, vão continuar a ser. Então, eu, por exemplo, fiz isso na minha época, quando tinha a idade de vocês, ou até mais moço, com o tema da dívida externa. Com tanta intensidade que eu acabei ficando prisioneiro desse tema. Sobretudo depois de passar pelo governo. Ninguém queria que eu falasse sobre nada, só queriam que eu falasse sobre dívida externa. Eu já queria mudar de assunto. E era difícil, viu? Lembra aquele filme do James Caan e da Kathy Bates, Misery? O escritor tinha feito um personagem de sucesso e virou prisioneiro desse personagem. Queria escrever outra coisa e ninguém deixava. A Kathy Bates, leitora fanática dele, praticamente... Acontece com quem faz o James Bond sempre, ele fica marcado ali com a figura do James Bond e não isso consegue. É muito comum. Né? Eu me lembro que uma vez eu consegui finalmente que me convidasse para uma mesa sobre dívida interna no Rio de Janeiro. Aí eu caprichei, preparei dívida interna e tal. Aí foi a hora do debate, levantou um sujeito lá. Muito me admira que logo o Paulo Nogueira vem aqui e não fale sobre dívida externa, omitindo aquilo que é mais essencial. Então, a gente ficou prisioneiro. Mas eu tive muito jovem... Você pediu moratória desse assunto da dívida externa? Você pediu moratória, né? Pedi. Justamente, eu muito jovem me engajei no governo Sarney e tive o privilégio de trabalhar com um brasileiro que hoje é meio esquecido, além do Sayad, mas o Dilson Funaro, que morreu jovem, né? E que era uma figura excepcional, sabe? Que se o Brasil valorizasse os verdadeiros brasileiros, ele estaria aí sendo lembrado como grande homem público que foi. E eu, jovem, aprendi muito com o Funaro, né? Eu tive o privilégio. Mas também aprendi umas coisinhas aí, viu? Que muitos na esquerda não souberam. Eu aprendi que figuras como Fernando Henrique Cardoso tinham uma fachada progressista e uma atuação entreguista. Já no tempo em que eu estava no governo Sarney, nós víamos o Fernando Henrique operando como líder do governo no Congresso contra as nossas posições. O Fernando Henrique preparava a segunda etapa da vida dele. Ele tinha sido um teórico da dependência e estava preparando a segunda etapa, que era colocar em prática a dependência. Por isso eu escrevi um trabalho, há muito tempo atrás, chamado Dependência da Teoria Prática, que é uma crítica ferina da figura do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Que nós discutimos isso no Instituto de Estudos Avançados, lembra disso, Paulinho? Isso, foi lá, eu estava como pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados, e na realidade isso é um longo tema, dá panos para manga, mas os tucanos, os futuros tucanos, então quase marxistas, digamos, no final dos anos 60, início dos anos 70, já se defrontavam com certos dilemas que levariam esse grupo de intelectuais a optar por uma linha conservadora, sabe, mais à frente. Mas esse é outro assunto. Não sei se é o caso de tratar aqui. Não, eu acho que eu até
vou até dar corda nesse assunto. Isso, dê corda, por favor. Vou até dar corda, e até para atualizar um pouco, Paulo, essa discussão do Furtado e do Prebis, com esse mundo atual que a gente vive de Bidenomics, de China, de Europa, e com esse renascimento, se é que eu posso dizer, do nacionalismo, colocando de uma maneira meio torta, mas vamos dizer que tem uma onda nacionalista em França, né? O Macron essa semana anunciou um plano de 30 bilhões de dólares, o Biden não precisa nem falar, e os chineses, né? Então, já emendando também 2, 3 perguntas. E o próprio maravilhoso livro do Paulinho, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, né? Exato, muito bem lembrado, que aliás é um resumo de toda essa temática, né? Mas então, dando corda um pouquinho nessa discussão da dependência, né? Puxando até pelo tema do FHC e a dependência da teoria à prática, né? E como é que você enxerga hoje, né? O Furtado e o legado do Furtado no mundo do Biden, exagerando um pouco aqui o salto, né? E também à luz do que você escreveu no seu livro maravilhoso do Quintal. Né? O Paulo, é o seguinte, é que o Prebis e o Furtado eram pessoas de grande integridade intelectual, sabe? Incapazes de fazer movimentos oportunistas. E eles se defrontaram, quando aconteceu nos anos 60, aquele processo, por exemplo, no Brasil, que levou à ditadura militar, a cassação de pessoas como Furtado, a esquerda meio que quis fazer uma revisão do estruturalismo latino-americano, crítica, ir além do estruturalismo, né? Então você teve uma série de intelectuais importantes, de grande impacto, que no Brasil, na América Latina, olharam os problemas do Furtado, do Prebis, com uma nova lente. E uma das críticas que foi feita, inspirada no marxismo, era que a proposta nacional desenvolvimentista do Furtado, do Prebis, fracassara porque não havia uma burguesia nacional para carregar aquela bandeira. Então a questão que se colocava, o que fazer? Muitos aceitaram essa interpretação e disseram, não vamos abandonar as ilusões furtadianas, estruturalistas, não tem burguesia nacional, o que fazer? O pessoal Furtado e futuros tucanos optou por dizer o seguinte, bem, não tem como, não tem reforma desenvolvimentista, não tem também revolução social, então vamos para o capitalismo dependente associado, que foi o que eles fizeram na prática. Já o pessoal mais puro, marxista mais puro, crítico do estruturalismo, por exemplo, André Gunder Frank e vários outros, né, concluíram, não, o Furtado está errado. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Furtado está errado, mas o Faleto, o Fernando Henrique também. Nós temos que fazer a revolução socialista, porque não temos a etapa burguesa que o Furtado e o Prebis, com outras palavras, imaginaram. Né? Acho que os dois estavam enganados, as duas alas, no meu entender, modesto entender. Né? Nós temos sim um movimento possível, mas é que nós não podemos... Aqui eu vou jogar uma coisa que merece maior reflexão. Nós não podemos nos iludir, assim, sair em busca de algo que nós sabemos que não existe. Não existe burguesia nacional. Uma vez eu estava dando uma entrevista num programa do Florestan Fernandes Júnior, e ele perguntou assim, Paulo, afinal, existe burguesia nacional? Eu respondi, eu não sei, mas existe burguesia antinacional. Isso essa aí existe. Essa outro dia eu lancei mão daquela expressão daquele sociólogo baiano, que escreveu Elite do Atraso. O Gessé. O Gessé Souza. Gessé Souza. E aí uma pessoa respondeu, mas não usa esse termo elite que tem uma conotação positiva. Vamos resgatar, para nos referir à classe dirigente brasileira, de um termo do marxismo, oriundo do marxismo, lumpenburguesia. É muito isso, sabe? É um bando de arrivistas, Então, se você busca empresário nacional, você encontra, tem que apoiar quando relevante, política industrial, BNDES, etc., mas não sem a ilusão de pensar que eles vão carregar o projeto. Quem é que carrega o projeto? São uma parte da classe média, progressista, a burocracia estatal. Então,
estou dando aqui uma sociologia de pé quebrado, né? Que precisa ser muito mais elaborada, mas quem sabe resgatar o trabalho do Galbraith sobre as tecnoburocracias, né? E entender o papel político que essas tecnoburocracias, em aliança com os setores do setor privado, mas liderando. E é claro que são as lideranças políticas, né? Nós no Brasil, eu vou parar de falar para dar uma oportunidade por favor, de vocês. Não, a ideia é que você fale aqui, pelo amor de Deus. Só no Brasil nós temos um privilégio, viu? De ter, eu digo isso assim, com a maior isenção, hein? Maior isenção. Não é com partidarismo. Nós temos o privilégio de ter uma liderança política que poucos países têm ou tiveram, que é o Lula. O Brasil não merece o Lula, pelo que fez, entende? E o Lula pode ser o portador, no campo político, de um processo de regeneração do Estado brasileiro, da política econômica, da política pública, que vai nos trazer muitos benefícios e superar todos esses problemas que nós tivemos. Mas vejam vocês, por exemplo, quando eu só participei de uma campanha eleitoral, viu, Zé Márcio? Foi de 94, bem próximo do Lula nessa época. E o que me impressionava é que o Lula, favorito, liderando as pesquisas há muito tempo, praticamente não tinha nenhum empresário próximo dele. Eu olhava assim, quem são os empresários nacionais? Quem é a burguesia nacional que está em torno do Lula? Aí eu olhava, tinha o Oded Grajew e um ou outro com esse perfil, sabe? O da Gradiente. Staub. O Staub, talvez. O Staub um pouco. Não estava de cabeça, mas estava de meio corpo. E de lá para cá piorou, né? Porque com as políticas adotadas no Fernando Henrique, no Collor, e também agora no Itamar, no Temer e no Bolsonaro, se enfraqueceu ainda mais a burguesia brasileira. E sobrou a lumpenburguesia. Qual é o exemplo mais notável dessa lumpenburguesia? É esse Avan, esse cara da Avan. Isso é lumpen ou não é? O velho da van. Exato. Ô Paulo, eu vou pedir para você fazer uma coisa aqui, que é, você passou anos nos BRICS. Eu queria que você falasse sobre isso, mas usando essa sua capacidade, que não só tem uma capacidade analítica incrível, mas sempre é quase uma literatura mesmo que você faz, né? Você é dos maiores textos que a gente tem no Brasil, de quem estava vendo a China, que é esse centro que está acontecendo esse processo todo, de um lugar absolutamente privilegiado que você tinha. Então, morando em Xangai. Exato, e vendo ali o mercado financeiro, tudo que estava acontecendo, e até o cotidiano. Você me contou histórias maravilhosas já. O que você pode contar para a gente da sua visão sobre o que foi ter visto a China de lá? Pois eu morava em Xangai, eu sou um precursor do Conexão Xangai. Olha só. É verdade, a gente tem que te convidar lá como um Eu já fui, poxa vida. Eu já fui lá. A gente falou sobre o seu livro, é verdade. Então, é bem bom vocês terem usado esse nome irônico para fazer o contraponto àquela conexão Manhattan, né? Porque a China, quer queira, quer não, é o futuro. A hegemonia está se deslocando do Atlântico Norte para o leste da Ásia, dos Estados Unidos para a China, né? E é muito importante entender a China. Se tiver aí jovens economistas nos escutando, imagino que tenha, né? Que vocês procurem entender, estudar a China, sabe? Porque não é fácil. Eles são muito opacos e são muito singulares. O modelo econômico chinês é difícil de entender, no meu modo de ver, à luz dos modelos tradicionais de avaliação que nós temos aqui no Ocidente, né? Não é nem capitalismo, nem socialismo. É algo diferente, né? E que tem sido muito bem sucedido. Por quê? Interessante perguntar, não é? Os americanos esperneiam à vontade, mas os chineses estão num processo de crescimento que traduz um aspecto do que o Paulo Gala falou antes, de uma onda nacionalista, porque uma das características claras dos chineses, mesmo na fase em que eles eram um pouco mais discretos que são hoje, é o nacionalismo. Nacionalismo que tem profundas raízes históricas, inclusive raízes em algo que se você não souber disso, você não entende a China hoje, que é o século de humilhação, que vai das guerras do ópio até a vitória do Mao na guerra civil.
Foi um século em que a China esteve submetida a influências estrangeiras e que aprendeu do jeito mais doloroso possível como é importante preservar a autonomia nacional. A China teve a infelicidade de fracassar naquilo que o Japão conseguiu no século XIX. O Japão foi submetido à mesma invasão europeia, americana, mas conseguiu se reerguer. Conseguiu se reerguer e conseguiu ser uma grande potência no final do século XIX e início do século XX. A China não, a China se desagregou e ficou num processo de desagregação extremamente doloroso durante 100 anos. Então, quando você fala do Mao, o Mao isso, o Mao aquilo, Mao Tse-tung tem uma característica, ele foi o grande líder da salvação nacional chinesa. Era marxista? Era doutrinário? Era socialista? Mas era chinês e nacionalista antes de tudo. Assim como é o Xi Jinping hoje, né? Então essa onda nacionalista que está na China, que está no leste da Ásia, que está na Europa, como disse o Paulo, que está nos Estados Unidos com o Biden, né? O Biden é uma agenda nacionalista americana. As americanas nunca deixaram de ser, né? Sempre foram nacionalistas. Eles pregavam a globalização para os outros e praticavam o America First. America First. Virou lema com o Trump, mas já sempre foi a política de todos os presidentes americanos, republicanos ou democratas, né? E os americanos não seriam tão bem-sucedidos, como eu digo no meu livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, se não tivessem sido sempre nacionalistas. Agora, eu estou tentando desenvolver, viu, gente, uma coisa, está me vindo uma percepção diferente sobre o que é o nacionalismo brasileiro. Isso deriva da minha experiência no FMI e nos BRICS e das minhas reflexões posteriores, já aqui no Brasil, que o nacionalismo brasileiro pode ter um caráter singular, ele pode ser, paradoxalmente, um nacionalismo universalista. O projeto nacional brasileiro, no meu entender, tem que ser brasileiro, nacional, mas não só. Tem que ser também latino-americano e universal. Tem que ser focado nos nossos interesses? Sim, mas não egoísta. E eu acho que o Brasil está muito bem preparado, historicamente, para exercer esse papel. Pode parecer, assim, meio fantasioso dizer isso nesse momento em que nós estamos tão mal, né? Tão por baixo. Mas se você observar, o Brasil tem dentro de si quase o planeta inteiro na sua própria formação. Portugal, os povos... Paulo, você sempre lembra... Meio Darcy Ribeiro. Não, assim, Paulinho, eu ia exatamente falar isso. O Paulo Nogueira, ele se filia a essa corrente que vem de Manuel Bonfim, passa pelo Darcy, e o Paulo Nogueira leva isso ao paroxismo, que é a análise e a identificação da possibilidade de que aqui está sendo construída uma civilização interessantíssima, que pode influenciar, né, Paulo? Que pode influenciar, sim, o mundo. E você sempre cita algo que é extremamente importante, que é população, PIB e tamanho de território. Se você pudesse explorar isso, eu acho isso fantástico, quando você sintetiza. Vocês falaram aí no Darcy e no Manuel Bonfim, podíamos falar também do Gilberto Freire, não é? Que teve a mesma visão, né? Do Brasil como uma civilização original. Ele até tem um livro chamado China Tropical, que é o Brasil. E o Brasil tem não só tamanho. Por que eu digo o Brasil não cabe no quintal de ninguém como título de livro? Porque nós somos uma das grandes nações do mundo, objetivamente falando, em termos territoriais, populacionais, em termos de PIB, né? Nós fazemos parte das 10 maiores nações, em termos de população, território e economia. E só 5 países no mundo, Brasil mais 4. Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia e China. Daí que os BRICS são uma coisa muito significativa, que reúnem 4 dos 5 países que são gigantes no mundo, né? Agora, o Brasil não é só grande, o Brasil também mostrou na sua história a capacidade de criar cultura singular, né? E de criar individualidades extraordinárias, como o Darcy, o Manuel Bonfim, o Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Celso Furtado, né? O Brasil... Machado de Assis e tantos outros, Oscar Niemeyer, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Portinari, vai por aí, né? Mas eu digo nesse texto sobre Furtado que talvez o Brasil não é bem sucedido até agora como coletividade, mas essa coletividade falha
foi capaz de produzir individualidades extraordinárias. E o que é o traço comum desses brasileiros que nós mencionamos, ou quase todos eles? Eles nunca perderam de vista, nunca perderam a esperança, apesar de todos os reveses que vivenciaram, de que o Brasil pudesse ser um país com uma mensagem para o mundo, uma mensagem universal. E aqui eu vou pegar talvez uma Paris-Tóquio aqui, mas eu vejo que nós temos uma oportunidade de ouro de retomar esse trabalho, que já foi feito no tempo do Lula, em menor medida no tempo da Dilma, com o Lula de novo, sabe? Porque o Lula demonstrou, eu fiquei impressionado, porque eu conhecia o Lula, mas não sabia que ele teria, na condição de presidente, a capacidade de atuação internacional que ele demonstrou. O que ele fez na África foi um negócio fantástico, né, Paulo? Por exemplo, Fantástico. Pode dar um exemplo. Flávio. Bom exemplo, você sabe que no FMI, a cada 6 meses, os ministros dos países, presidentes do Banco Central, visitam Washington, participam daquelas reuniões e frequentemente pedem visitas aos diretores. Então eu recebia muitos ministros e presidentes do Banco Central africanos, e eles vinham e diziam assim, falavam do Lula, como vai o presidente Lula? Era uma verdadeira admiração, sabe? E o próprio Lula, quando eu o visitava, ele, presidente da República, e o diretor do Brasil no FMI, a primeira coisa que ele perguntava, o que você está fazendo pela África no FMI? Ele sempre teve a percepção que o Brasil é a África, cabe ao Brasil ajudar os países mais pobres, irmãos africanos, a sair do subdesenvolvimento, né? E ter na África uma agenda que nenhum país tem, hein? Nem os europeus, nem os americanos, nem os chineses, que é uma agenda construtiva, de participação, de cooperação, realmente, sabe? Usa-se muito a palavra cooperação, mas se pratica outra palavra, a exploração. Inclusive, os chineses não estão imunes a essa crítica, não, no meu entender, sabe? Então, eu tive o privilégio, gente, de viver agora mesmo nos 2 países que estão disputando a hegemonia, nos Estados Unidos e na China. Eu quero dizer a vocês que nenhum dos 2 oferece ao mundo uma agenda positiva. Os 2 oferecem ao mundo uma agenda egoísta, imperial, principalmente os Estados Unidos, a China menos. E o Brasil, se o Brasil conseguir se reorganizar, o Brasil tem potencial para oferecer ao mundo uma agenda totalmente diferente. Uma agenda criativa, cooperativa, que vai ser muito apreciada. Eu senti isso quando eu estava em Washington e nos BRICS, depois em Xangai. E sinto isso agora de novo. Pode ser mera fantasia minha, né? Pode ser. Agora nós precisamos superar a nossa desigualdade social, né? O Brasil ainda é um país fundamentalmente elitizado, né? Eu vou usar você mesmo como exemplo para patentear isso. Naquele livro que nós falamos agora, o Conversa com Economistas, dos 13, 15 que estão lá, 3 são primos entre si. O Paulo Nogueira é primo do André Lara Rezende, que é primo do Eduardo Gianetti. Eu não estou fazendo crítica a vocês, estou pegando esse exemplo para patentear que dos 15 economistas mais importantes que estão ali no livro, 3 são do mesmo núcleo familiar, né? Então, o país é extremamente elitizado ainda. Exatamente, Zé Márcio. Quer dizer, o Brasil, para poder ter um papel no mundo, para poder ter um projeto nacional, ele tem que ter um projeto popular, que significa um projeto de combate à miséria, à pobreza, distribuição de renda e de riqueza, né? Coisa que nós tivemos incipiente só no período Lula e Dilma, e que foi destruído em grande parte no período pós-Dilma, né? Tem que retomar isso aí. Eu digo isso também em artigos recentes, que eu espero que o Lula, se ganhar a eleição, vai entrar rachando em termos de política social, geração de empregos, né? E ele tem capital pessoal para isso, não só dele mesmo, mas da equipe que ele tinha, que está aí. Por exemplo, a Tereza Campelo, para citar o exemplo mais destacado na área social. A Tereza Campelo pode chegar em Brasília de novo, como dizem os americanos, hit the ground running, né? E em várias outras áreas, o Lula também pode fazer isso, né? Quer dizer, não é mais o mesmo Lula de 2003, é um Lula que sofreu perseguição e que viveu um período longo como presidente da República, né? Então, volto a dizer, pode ser que tenha gente aí nos escutando que não gosta de Lula, que não gosta do PT, eu acho perfeitamente legítimo isso, viu? O PT merece crítica, o Lula merece crítica também, eu mesmo fiz várias vezes, quando ele era presidente da República, e não me arrependo de ter feito. Agora, eu considero que, apesar disso, é impressionante como o Lula cresceu na perseguição, né? Ele é o nosso Mandela, né, gente?
E isso não é dizer pouco, né? Mandela foi uma figura... O Lula é que nem massa de bolo, né? Ele cresce sendo batido, né? Bom, Ô, Paulo, você podia falar um pouco da pizza? Não, deixa eu só registrar que a gente saiu de Mandela para massa de bolos, mas tudo bem, vai. Deixa eu usar uma analogia pizza, popular, né, Paulinho? Uma analogia popular. Falando em massa de bolo, vamos falar de massa de pizza. Você podia falar um pouco da pizza vermelha? Nós temos a pizza marxista, que é uma pizza que antes se reunia presencialmente ali naquela pizzaria na Oscar Freire. Como é que é o nome mesmo? Bonde Paulista. Bonde Paulista. Não fala o nome, que senão os bolsonaristas vão lá atacar. Mas agora nós reunimos virtualmente, né? Todo domingo, e tem sido muito bom, porque nós temos ali pessoas extraordinárias, né, Zé Márcio? Então, temos o Bresser, temos o Roberto Schwartz, temos o Luiz Felipe Alencastro, que é o coordenador, né? E tantos outros, a Rita Kehl, né? Maria Rita Kehl. É um Hermínia Maricato. Hermínia Maricato, um grupo interdisciplinar. André Singer. Nós nos reunimos quase todo domingo, eu participo sempre que posso, para discutir conjuntura e temas estruturais, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente uma discussão interessante na qual eu aprendi muito sobre modernismo, levando em conta os 100 anos que se aproximam, o centenário de 100 anos, a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? E ali você tem... Antigamente o Paulo Arantes ia também, o Fernando Haddad participa, esquecendo talvez o principal participante em termos políticos, né? E antes o Paulo Arantes, que foi orientador de tese de doutorado do Fernando Haddad, participava também, né? Não sei por que ele deixou de participar, uma pena, né? E a gente aprende muito nisso. Tem alguns poucos economistas, como Zé Márcio, Bresser, eu. Não é hegemônica a participação de economistas. Leda Paulani. A Leda Paulani é ótima também, né? Também é uma pessoa muito interessante. E nesse pequeno grupo você vê a criatividade, né? A riqueza dos intelectuais brasileiros que estão hoje à margem da política pública, né? Por causa da ascensão do fascismo, da barbárie, né? E essa gente toda, ainda que não venha participar do governo, de um futuro governo, por exemplo, Lula, será certamente um grupo de pessoas que poderá contribuir para a discussão das alternativas que o Brasil tem, né? Paulo, como é que você está vendo? Estamos chegando aqui quase 1 hora já, mas eu não queria deixar de fazer o registro aqui de uma certa mudança do pensamento de economistas ligados ao policy making, né? Ainda conversando com o tema anterior de Biden, de China, de Europa, de Macron, né? Uma volta da política industrial de maneira, vamos dizer assim, acachapante, né? Para nós que acompanhamos essa discussão, né? Desde o Malan, nos 90, dizendo que a melhor política industrial era não ter política industrial, né? Ecoando aquela frase do Gary Becker, então, assim, como é que você está enxergando esse mundo de política industrial voltando com toda a força, né? E em países de fronteira, né? Claro que, como você bem disse, os Estados Unidos nunca abandonou de fato ali a política industrial. A gente brinca que é o maior estado desenvolvimentista do mundo, que é os 500 bilhões de dólares do Pentágono, né? É o maior contrabando que tem ali. Mas agora veio para ribalta, né? Qual a leitura? Que é um pouco engraçado, entre aspas, né? E ao mesmo tempo, enfim, né? Curioso ver essa reviravolta, né? Como é que você está enxergando tudo isso? Concordo totalmente com o que você disse. É tragicômico, na verdade. Eu, quando cheguei aqui no finalzinho de 2017, eu fiquei impressionado com a dissonância entre o debate econômico brasileiro, que existe de debate, e as tendências econômicas internacionais, porque nos últimos, na verdade, de 2008 para cá, houve uma mudança de paradigma de discussão econômica na Europa, nos Estados Unidos, impressionante. A China não, porque a China nunca caiu nessas ilusões da agenda neoliberal, do consenso de Washington, né? Mas no Ocidente, você teve uma mudança retórica, não é, Zé Márcio? Impressionante. Por quê? Primeiro porque eu acho que o Krugman contribuiu muito para entender o que estava acontecendo. O Paul Krugman talvez seja um dos mais destacados analistas dessa mudança. Mas foi o seguinte, no meu entender, eu estava em Washington, né? Quando veio a crise de 2008, o que ficou patente? É que toda aquela ilusão da grande moderação, do sistema financeiro privado, autorregulado, com mínima supervisão e regulação pública, era uma ilusão perigosíssima, que estourou com consequências macroeconômicas tenebrosas, né? Aí veio a crise política,
nos Estados Unidos e em alguns países europeus, que levou à eleição de líderes que nada tinham a ver com liberalismo. Trump, por exemplo, agressivamente antiliberais no sentido econômico e político. Né? E depois veio a pandemia. A pandemia, então, mostrou o quê? Mostrou que não é possível, numa sociedade moderna, um Estado mínimo reduzido, mínimo nem se fala, né? E que esse Estado precisa ter, entre outras coisas, políticas industriais. Os países perceberam, por exemplo, no complexo farmacêutico, havia lacunas importantes que deixavam esses países muito vulneráveis numa emergência como a pandemia. Então, política industrial hoje que virou um lugar comum. E o golpe fatal na agenda neoliberal que ainda vigora no Brasil, pelo menos retoricamente, foi o Biden. Né? O Biden assumiu com um discurso rooseveltiano, desenvolvimentista, intervencionista e distributivista. Tudo aquilo que, segundo os economistas de mercado no Brasil, é ignorância. Pode ser que os economistas de mercado no Brasil sejam certos e todo o conjunto de economistas e políticos dos Estados Unidos sejam errados. Pode ser. Paulinho, o Galípolo e o Beluso analisam bem nos livros deles, isso daí, né? Pois é, o Beluso e o mais jovem, Gabriel Galípolo, são sobreviventes, né, de todo um período que foi dominado pela ignorância, pela ideologia no sentido pior da palavra. Né? Foi o consenso de Washington, a agenda neoliberal, que os americanos, como diz o Paulo, exportavam, mas não praticavam plenamente. Né? E nós fomos compradores dessa agenda. Os argentinos mais ainda, né? Mas nós fomos também. Né? E nesse processo, viu, gente, por isso que é tão importante o papel que vocês têm tido no debate econômico brasileiro atual. Nesse processo, nós fomos desarmados intelectualmente, do ponto de vista econômico. Fomos obrigados a renegar nossas raízes, as nossas origens, as contribuições dos estruturalistas, do Prévio, do Furtado, a relegar segundo plano economistas como Beluso, que ficaram ali disputando um espaço reduzido, né? Enquanto que todo o palco era ocupado por uma trupe, não quero usar palavras agressivas, mas gente totalmente dissociada das discussões internacionais, gente que abandonou os livros, a reflexão, a mera observação do debate internacional. Não, basta ler Financial Times, né, Paulo? É só ler a imprensa internacional, não precisa ir muito longe, né? Mesmo a leitura do The Economist, do Financial Times, já seria proveitosa, para não falar dos relatórios do FMI. Seria uma beleza mandar esses economistas do mercado brasileiro fazer um estágiozinho lá no FMI. Agora tem um que já foi, né? Eu acabei de ler aí que o Ilan Goldfein foi nomeado chefe de departamento do Hemisfério Ocidental. Vamos ver se ele aprende alguma coisa lá, né? Porque esse Goldfein é o exemplo do por que o Brasil é subdesenvolvido. É a transformação. Ele fez doutorado no MIT, foi orientado pelo Dornbusch nos anos 90. Né? Pois é. Depois do que ele aprendeu lá, ele parece ter desaprendido aqui, porque o mecanismo pelo qual se perpetua o subdesenvolvimento é a transformação de nulidades oportunistas em referência. Entende? E aí você tem isso. Você vai ver, escutar o que tem a dizer. Você pega o Levi, o Joaquim Levi ainda é pior que o. Ainda é pior que o Ilan, Joaquim Levi. O Levi é outro exemplo, né? O Levi ainda tem uma característica que talvez o outro não tenha, que é um dogmatismo ferrenho, né? Que o torna mais perigoso, de certa maneira, porque nada pior para um país que tem dogmáticos no comando da economia e do Banco Central. É sempre importante ter um pragmático. Qualquer que seja a orientação predominante dele, um sujeito flexível, que reconhece as realidades econômicas e políticas do país que ele tem que ajudar a governar. Né? No próximo governo, nós vamos ter o Gabriel Galípolo no Banco Central. Vamos estar mais... Você quer melhorar o país ou você quer acabar com o país de vez, Márcio? O que é isso? Jamais, jamais, com tantos economistas brilhantes aí, como esses três que nós temos aqui, além de mim, imagina. Mas, Paulo, olhando para o 2022 agora, assim, a situação, falando até um pouquinho de conjuntura, a situação está dramática, né? Porque a gente está com uma inflação correndo a 10% ao ano, o crescimento do PIB patinando aí na casa de 1,5%, desemprego
continua nos 14, cedeu um pouquinho, mas se você olhar o que tem de informalidade, o que tem de subemprego e tal, é um oceano, né? Como é que está a sua visão de eleições? Agora vamos passar para o... Estamos aqui acabando a conversa já, vamos passar para a fase bola de cristal agora. Quando você mexe aí na sua bola de cristal, né? Como é que você está enxergando esse 2022 vindouro? Previsões em economia já são difíceis, em política mais ainda, mas me parece o seguinte, que o quadro político-eleitoral prospectivo brasileiro melhorou muito nos últimos meses e continua favorável, no sentido de que Lula é o favorito e Bolsonaro se enfraqueceu. A terceira via não parece aparecer, pode ser que não apareça ainda, mas tudo indica que a polarização eleitoral vai ser mesmo Lula-Bolsonaro. Com a ressalva, né, de que isso aí muita água vai correr embaixo da ponte, né? Mas essa polarização é perigosa, viu? Eu não sou daqueles que acham que melhor enfrentar o Bolsonaro na eleição, no cenário ideal, porque ele vai chegar fraco. Ele chega fraco? Não. O próprio Lula disse uma coisa interessante recentemente, né? Não sei se vocês viram. Ele disse que o presidente que disputa a reeleição é sempre um candidato forte. Esse realismo é importante, né? Não vai ser nenhum passeio no parque. Pode até ser que o Lula ganhe no primeiro turno, mas pode ser que ele enfrente um segundo turno acirrado contra o Bolsonaro. E muitos dos órfãos da terceira via, aposto, vão convergir para Bolsonaro e não para Lula. Né? Então, acredito que o Lula fará uma campanha centrista, ampla. Eu espero que ele faça como o Biden, que fez uma campanha ampla, centrista, derrotou o Bolsonaro americano, mas depois no governo fez um governo ousado, está tentando fazer um governo ousado, inovador. Até passados agora, 10 meses, ele não está indo tão bem quanto nos primeiros meses, né? Deu tropeções imensos, né? Mas eu acho que ele continua sendo uma referência no campo da política doméstica para os outros países, sabe? A coragem de romper com dogmas, né? Isso Lula precisa ter. Se ele chegar em 2023, já estou indo além de 22, né? Se o Lula então chegar vamos lá. 2023, vamos falar da equipe do Lula já em 2023. Ele precisa ter... O Paulinho vai ser ministro das Relações Exteriores, viu, Paulo Galo? Eu espero que ele não faça... Não, o ministro das Relações Exteriores já está aí, o Celso Amorim. Esse está nomeado. Esse está fácil já. Esse está nomeado já. Esse está fácil. Outro exemplo de uma área em que o Lula hits the ground running. Onde é que o Lula não hits the ground running? No meu entender, na economia. Porque ali é uma área contestável. A zona do agrião. Vai ficar no futebol. Banco Central e Fazenda. Eu acho que ele vai... Eu acho que uma previsão fácil é que ele vai dissolver de novo o Ministério da Economia e Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento, etc. Né? Não tem sentido um superministro da Economia. Mas aí a escolha do superministro da Economia é muito importante. Eu espero que ele não faça a mesma coisa que fez o próprio Lula em 2003, com Palocci e Meirelles no Banco Central, ou o que fez a Dilma com Levi na Fazenda em 2015. Né? Eu acredito que ele vai ter que... Tem uma novidade, né? Infelizmente, o Gabriel vai ter dificuldade de ser presidente do Banco Central, porque o Roberto Campos está nomeado. Então, já que ele vai... Travado 2 anos, né? Na verdade, o Banco Central já está dado, porque agora com a lei de autonomia tem 2 anos que já está escolhido. Né? Então, ele já tem o mercado, já está representadíssimo no Banco Central. Não vai querer também que o Lula nomeie um homem do mercado para a economia ou para a fazenda. Mas sabe que esse é um ponto, Paulo, que até, num certo sentido, tira um pouco da zona do agrião que você falou. Tem um pedaço que já está, pela nova coisa da autonomia do Banco Central, já está meio apaziguado, num certo sentido, né? Se eu conheço o Lula, ele até deve ter gostado disso. Porque ele pode dizer assim... porque é um abacaxi a menos. Vai ser para a esquerda do PT. Não tem jeito. Tem que respeitar a lei. O presidente do Banco Central é o Roberto. Agora, o Roberto Campos Neto, comparado com o Paulo Guedes, ele até é uma Brastemp, hein? Pois é, comparar com o Paulo Guedes é o contrário de comparar com o Lula. É sempre uma injustiça comparar com o Lula e é sempre uma colher de chá tremenda comparar com o Paulo Guedes, né? Mas o decisivo é o seguinte, o Roberto Campos Neto, eu não conheço bem, mas pelo que eu vejo, a atuação dele,
ele é um pragmático, né? Ele não é um doutrinário. Ele vai poder se relacionar com o novo governo de maneira construtiva, porque, gente, essa de Banco Central Independente é uma teoria. Na realidade, não existe Banco Central Independente. Todos os bancos centrais, mesmo que tenham autonomia garantida em lei, são obrigados a se coordenar com o governo, com a Fazenda, com o Tesouro, no caso dos Estados Unidos. Né? É uma realidade inescapável. Né? E nesse período de crise, mais ainda. Né? Ou vocês acham que o Banco Central do Greenspan, ou o atual Banco Central americano, não tomaram medidas para combater as crises em estreita consulta e coordenação com o Tesouro? A relação é simbiótica, né? Então, eu vejo com otimismo, mesmo considerando que o Banco Central será herdado pelo Lula, caso ele venha a ser eleito, eu vejo com otimismo, porque ele poderá exercer o seu papel como presidente eleito, com o programa que tiver sido eleito e apresentado na campanha, e não fará, a meu ver, não tem como fazer estelionato eleitoral. Né? Estelionato eleitoral é o caminho da derrota. E você não conquista a confiança do outro lado e perde o apoio dos que te elegeram. Foi o que aconteceu com a Dilma, né? Paulo, você fez um comentário en passant sobre o adjornamento importantíssimo que fez o André Lara Rezende. Se você pudesse comentar um pouco como é que você vê essa adaptação da teoria monetária moderna e essa tropicalização que faz de uma forma extremamente interessante, eu acho, o André Lara. O André talvez seja o único, né, dos economistas proeminentes do establishment que fez uma reconversão. E é incrível que seja o único, ou quase o único, porque é o que a realidade internacional, é o que o debate econômico do establishment internacional está fazendo. Né? A ponto de surgir com força essa Modern Monetary Theory, a teoria monetária moderna, né? Que tem algumas coisas interessantes que merecem ser... Por exemplo, a coisa mais interessante é que esse teórico chama a atenção para o fato de que o Estado, sendo o criador da moeda, não tem uma restrição financeira, como dizem os economistas ortodoxos fiscalistas. Ele pode se financiar com a emissão de moeda que ele próprio emite, né? Moeda nacional, que é uma criação do Estado. Né? É um pensamento que remonta a Knapp, remonta ao funcionalismo do Lerner, né? Que foi retomado agora pelos MMTers. Né? Essa teoria tem falhas, Márcio. Daria outro debate, mas eu acho que ela pode iludir, pode dar a sensação de que não se precisa, que qualquer coisa vale em matéria de política fiscal e política monetária. Não. Primeiro, tem uma restrição física. Se a economia fiscal, se a política fiscal for muito expansionista com a economia próxima do pleno emprego, isso pode bater no teto dado pela capacidade de gerar inflação. Não é? É convencional isso, mas não deixa de ser verdade. O Krugman, por exemplo, que é um simpatizante dessa teoria, se ressalta também que ela não pode ser válida no sentido de que a dívida pública não pode crescer indefinidamente com proporção ao tamanho da economia. Então, ela faz o famoso crawling out total. Não é? Então, é importante que, para a dinâmica da dívida pública, e nem sempre isso é ressaltado, a taxa de juros seja inferior à taxa de crescimento, a taxa de juros real inferior à taxa de crescimento real do PIB, para que seja possível, né, sustentar. E tem uma outra coisa que o Krugman, por exemplo, não ressalta, porque ele é americano e pensa no país emissor da moeda internacional, em primeiro lugar, que é a fragilidade dos países que têm moeda vulnerável e que não podem, portanto, adotar uma política monetária e fiscal super expansionista sem considerar os impactos cambiais dessas políticas. Né? Mas, feitas as ressalvas, é um sopro de novidade o que essa teoria tem trazido para o debate brasileiro e internacional. E muitos economistas, jovens, que a gente nem conhece tanto, não são tão conhecidos do público, têm feito trabalhos interessantes sobre essa questão. Boa. Está chegando no final da conversa aqui, Paulo. Eu queria te pedir para deixar umas palavras aqui para os jovens economistas aqui que nos ouvem, reflexões aqui
Eu estou indo para casa mais otimista aqui com a sua visão do futuro do Brasil e das mudanças que temos adiante. Então, queria te pedir aqui, não sei se o Zé Márcio ou o Gabriel também. Não, eu só ia destacar, queria só destacar, Paulinho, que nós, no curso que você está coordenando, nós precisamos dar o Manuel Bonfim, viu? E essa tradição, Manuel Bonfim, Darcy Ribeiro, Paulo Nogueira Batista Júnior, é um veio extremamente riquíssimo. Paulo, se você puder explorar um pouquinho mais essa visada que você atualiza a partir do Manuel Bonfim, seria fantástico. Zé Márcio, eu estou licenciado da Getúlio Vargas, mas não abandonei a ideia de voltar a ensinar depois que eu terminar essa cátedra lá na Federal do Rio de Janeiro, a Cátedra Celso Furtado. E eu gosto de interagir com uma das coisas mais legais depois que eu voltei da China, nos últimos 3 anos, foi constatar que tem aí uma nova geração de economistas brasileiros muito interessantes que vocês estão ajudando a formar, a estimular, você, Paulo Gala, Gabriel, Zé Márcio, o André Roncalha e o Elias Jabur, o Wallace Moreira. Vocês estão liderando a discussão dessa nova geração e é o futuro. O futuro do Brasil não se dará pela minha geração, que já está crepuscular, minha e do Zé Márcio, será a geração de vocês, né? E eu diria o seguinte, estudem economia, vale a pena. Eu não sou que nem a John Robbins, que diz que a única utilidade de estudar economia é não se deixar enganar pelos economistas. Acho que não. É exagero. Mas também vale esse conselho, também vale. Querido John Robbins exagerou, não é só isso. Há muito que você se formando bem, estudando, lendo os grandes economistas, lendo até os livros textos também, aprendendo como funciona a economia, como ela é mensurada pelos economistas, pelos contabilistas públicos, tudo isso é fundamental. E eu acho que eu posso ainda, talvez, dar uma contribuição como professor. Eu nunca fui um grande professor, não tinha paciência suficiente para isso, mas agora, talvez mais velho, possa ajudar um pouquinho mais. E vamos que vamos, para levar o Brasil ao seu destino, que é um destino, no meu entender, planetário. Você tem uma promessa de dividir um curso comigo faz 10 anos, hein? Vamos ver se você cumpre. Vamos cumprir. Boa. Paulo, muito obrigado. Gabriel, você quer fazer algum comentário aqui? Você que é a nova geração, aqui é o Gabriel, tá? Porque eu já tô É o Gabrielzinho. Fala, Gabriel. Imagina, rapaz. Não, só agradecer o Paulo, como sempre. Esse convívio com ele é maravilhoso, aprender com ele. E que não demore muito esse futuro que a gente está falando, né? Que a gente não faça... Agora a gente tem que cuidar das possibilidades econômicas dos netos do Keynes mesmo, não dos nossos netos. Tem que ser dessa agora dessa geração já. Tem que ser agora, não vai dar para esperar mais tanto. Boa, fantástico. Paulo Nogueira Batista Júnior, muito obrigado. Zé Márcio, Gabriel, Galípolo, todo mundo aqui, tenho certeza que adorou, né? Esse passeio aqui de 1 hora em temas tão vastos e tão fascinantes e tão relevantes. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Paulo Nogueira, de coração, muito legal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Zé, Paulo. Obrigado. Abraço.